No programa Bate Pronto, Mauro César expõe sua opinião sobre o futuro do Corinthians. Ontem, o Corinthians conheceu a sua primeira vitória na temporada, 3-0 contra o Água Santa. O Vitor Pereira dizia que não tinha jeito, não tinha como colocar no mesmo time Roger Guedes e Yuri Alberto. E os primeiros gols da era Fernando Lázaro, com gols aí de Roger Guedes 2 vezes e Yuri Alberto. Tá aí, ironia do destino ou não. A dupla deu certo, funcionou e o Corinthians venceu o Água Santa em casa, em Itaquera, 3-0, Vampeta. Corinthians já sentiu o dedo do professor Fernando Lázaro. Vamp, boa tarde. Ah, Pedro. Pedro Marques, boa tarde, Bipé, não posso falar, boa tarde a todos. Sentiu o dedo do Fernando Lázaro, né? Você sentiu, Pedro? Olha lá, o cara pode ter um dedão. Mas assim... Que isso? Você levanta a bola pro Vampeta, cara. Deixa eu quicando, eu chuto o meu chutão. Era mais que na Corinthians. Mas assim, é uma vitória importante, né? Assim, já que o Corinthians estreou perdendo pro Bragantino, né? Sem a presença do Yuri Alberto, sem a presença do Renato Augusto, né? E ficou ali, mas fez uma boa partida. O Água Santa, com todo respeito, eu estava no jogo ontem, a gente comentando com o Fausto jogava bola quicando, eu chutava também. O Água Santa vai disputar para não cair, né? É diferente o orçamento, tudo. O Corinthians aí com um orçamento aí em torno de 12, 15 milhões, folha de pagamento. A Água Santa monta um time para jogar aí 3 meses de campeonato, de repente joga uma Copa Paulista ou atinge alguma vaga aí para a Série D. Mas isso tudo pro ano que vem. Mas jogou bem, gostei da dupla o Yuri Alberto e Roger Guedes, terminou a temporada em alta. E começou bem também. O Roger Guedes tem isso, né? Ele espetou ontem o Vitor Pereira de novo. A gente sabia que a temporada de 2022, eles dois tiveram rusga, né? Tanto que chegou ao ponto de o Vitor Pereira falar que não dava para escalar ele e o Yuri Alberto. E a verdade é que dá sim. Dá. O Yuri Alberto deu 2 passos pro Roger Guedes fazer o gol. O Renato Augusto, quando joga o Corinthians muito, a qualidade muda muito, né? Pena que ele não tem uma sequência de jogos assim, 3, 4 jogos, 5 jogos. Os anos vão passando. É um Renato Augusto esse ano que é um janeiro a mais nas costas. Mas quando tem a presença dele, o primeiro gol mesmo, o lançamento que ele faz, né? E a gente queria ver muito mais ele dentro de campo, né? Mais uma vitória para dar tranquilidade. Imagina o Corinthians perde ou empata no jogo de ontem. A gente vai comentar o programa em cima do resultado, né? Então hoje é elogios, 3-0, gol do Balbuena. O Pipero falou que ele fala pra mim, não, tem que ter calma. Vai lá na Bahia pra ver se a torcida do Vitória tá tranquilinho lá. Tava pensando nisso ontem. Não, tem que ter calma. Você lembra no Canelada quando o nosso glorioso Piperno pediu paciência à imprensa baiana, ao torcedor do Vitória, entendeu? Tomou ontem mais um nabo ontem, quer dizer... a região, cada estado tem. O estado de São Paulo, o Palmeiras pode tropeçar. Hoje, se o São Paulo tiver um resultado negativo contra a Ferroviária da Quadra, amanhã aqui a gente vai comentar em cima do que a gente viu hoje. E algumas situações, alguns clubes no Brasil, nos seus estaduais, pode ter mais um pouco de tranquilidade. Eu estava vendo os estaduais aí, começou, né? Em Minas está lá aquele brother lá, sobre Betim e Ipatinga, né? Mas assim, a maioria dos times estão escalando a cavalaria titular. O Bahia está fazendo isso, porque teve o tempo da Copa do Mundo, né? E aí não vai deixar os jogadores parados 2, 3 meses para botar em atividade. A maioria até o Atlético Paranaense, que é comum jogar com o time sub-23, tá jogando com o time titular, onde o Pablo fez gol. Eu tava vendo. 3, né? Então aí o Corinthians somou ponto importante, viu, Pedro? Vai lá, Fábio Piperno, nosso Vampeta tá empolgado. Dá boa tarde pros baianos. Dá pra lá pra Jovem Pan, na Bahia tem Jovem Pan na Bahia. Pode dizer aí pro torcedor do Corinthians que foi um resultado normal ontem em Itaquera. Vai lá, Piperno, nosso trabalhador, hard worker, tá em todas. Vai lá, Piperno. Não é rádio o quê? Hard worker. Que bonito. Empolgado. Mas, enfim, uma linda tarde, ótima tarde para os nossos amigos, então, da Jovem Pan Salvador, especialmente para a bancada aí que torce pro Vitória. Calma, gente, é só o início de temporada. Isso é que eu falo, futebol, esse começo de janeiro é muito difícil de se avaliar, de se analisar com mais profundidade. É evidente que alguns resultados ruins, eles atrapalham, colocam pressão em trabalhos. Mas eu acho que não deveria ser assim. O torcedor, a imprensa,
tem que ter um pouco mais de paciência. Ninguém vai sair jogando no seu melhor nível no segundo jogo. Então, tropeços são normais. Claro que alguns times exageram. Vitória, por exemplo, 2 jogos da Vamp já tomou 7-2. Aí também empatou não. Por mais que eu tenha... Mas calma, torcedor do Vitória. Calma que tá começando. Não que eu tenha uma paciência de Dalai Lama em relação a isso, mas 7-2 também já é demais. No caso do Corinthians, eu acho que também está inserido nisso, né? Jogou mal outro dia, jogou bem ontem. São oscilações. Jogou sem o Yuri Alberto e Renato Augusto também. Isso pesa, exatamente, isso pesa. E o time. É claro que um time no segundo jogo já mostra um pouquinho mais que na estreia, a tendência no jogo seguinte já apresentar um pouco mais. Agora, eu falava exatamente sobre o Yuri Alberto, né, que ontem a gente falou muito sobre isso, que eu acho um jogador muito bom, eu acho que vai receber convocações para a seleção brasileira no próximo ciclo. Se vai ser um jogador fundamental, se vai se firmar ou não sei. Ninguém é capaz de cravar isso, mas em algum momento ele vai ser testado porque vai merecer oportunidades para isso. Acho o time do Corinthians bom, não pelo que mostrou ontem, mas eu acho que individualmente é um bom time. Lá na frente, a gente vai poder exigir bastante desse time, porque inclusive é uma equipe cara. Aliás, ela nem cabe exatamente no atual bolso do Corinthians. Mas já que o Corinthians consegue escalar esse time, ter à disposição esse grupo de jogadores, então a gente tem que cobrar algo compatível com, sabe, o talento, o valor e a importância de cada um deles, porque esse time tem vários jogadores de alto nível. Fausto Favara, muito boa tarde. Você que transmitiu esse jogo ontem aqui na Jovem Pan, soltou a voz, 3-0 Corinthians. Dá para se empolgar com esse timão aí, Fausto? Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos amigos. Eu fiz a mesma ondinha que o Piper não pulou, eu pulei também. É um ano de paz, entendeu? Um ano de paz, de amor, de compreensão, entendeu? O Piper não pulou essa ondinha e fez esse pedido. Agora, com relação ao Corinthians, Pedro, vale lembrar que o Corinthians, na primeira rodada, enfrentou uma equipe muito superior à equipe do Água Santa, né? A equipe do Água Santa é uma equipe que vai lutar realmente para não cair para a Série A2 do Campeonato Paulista. É uma equipe cheia de fragilidade. E o Corinthians ontem ganhou 2 grandes reforços, né? 2 peças-chaves para o time corintiano. O Yuri Alberto, que é um jogador extremamente de grupo. Isso dá para perceber claramente dentro de campo. E depois eu vou fazer uma comparação dele com o Roger Guedes. É difícil criticar um cara que marca 2 gols, né? O cara marcou 2 gols e a tendência é ir muito bem nessa temporada. Ele perde muitos gols também, o Roger Guedes. E ele é um cara que não olha para o lado. É diferente do Yuri. O Yuri é um cara que colabora, um cara que deu 2 passes para ele ontem. Em várias oportunidades, quando você está no estádio, você consegue acompanhar ali. O Roger Guedes não passa a bola. O Roger Guedes é um cara que precisa melhorar nesse quesito. Mas é um finalizador, é um cara que resolve para o time do Corinthians em determinados momentos, e assim foi ontem. O Renato Augusto, ontem o Vampeta, durante a transmissão, o Renato Augusto é um negócio impressionante. Vamos tentar pensar em um jogador hoje com o passe do Renato Augusto. É difícil, é muito difícil. O Renato Augusto é um cara que lança a bola do campo de defesa para o campo de ataque no peito do cara, no pé do cara. Ele é um jogador de altíssimo nível. Só que, como bem colocou o Vampeta ontem, é um cara que dificilmente vai ter uma sequência de 3, 4 jogos. Até durante o jogo, você sente o desgaste dele, ele volta para o segundo tempo de uma outra maneira. E a idade também é 1 ano a mais agora, né? Exato, ele volta de outra maneira, mas mesmo assim, Vampeta, ele paradinho no meio, a bola chegando nele, ele mete a bola onde ele quer. Enfim, o Corinthians enfrentou uma equipe bastante limitada ontem, mas eu já gostei de ver o comportamento do Corinthians dentro de campo. Foi um comportamento muito mais seguro, muito mais firme dentro de campo, com mais de 37 mil torcedores. O torcedor do Corinthians, um horário complicado para a cidade de São Paulo, né? O torcedor do Corinthians compareceu em Itaquera, na linda Zona Leste de São Paulo, uma região que eu gosto muito aqui também, um estádio magnífico. Enfim, vitória importante que dá os 3 pontos, dá uma tranquilidade para o Corinthians seguir trabalhando. Mas a gente tem que pesar Bragantino e Água Santa, né? E ver como é que vai ser esse equilíbrio do Corinthians daqui para frente.
Renato Augusto está jogando muita bola aí nesse Corinthians. Corinthians completo no jogo de ontem. A gente tem que destacar, contra o Bragantino não tinha Roger Guedes, não tinha Yuri Alberto, não tinha Renato Augusto. Roger Guedes jogou contra o Bragantino, não foi bem. A gente até falou do Roger Guedes aqui no programa, e depois ele deu aquela indireta pro Vitor Pereira e tal. O Corinthians ontem, por exemplo, contou com a reestreia do Romero, Matheus Bidu também foi pro jogo, reforço do Corinthians para a temporada, jogadores que não participaram da estreia contra o Bragantino. O Fagner foi muito bem ontem. Fagner foi muito bem. Fagner aquela jogou bola muito bem na cabeça ontem. Do Yuri Alberto. Foi mesmo, foi bem mesmo. Mauro César, muito boa tarde. Falando desse Corinthians, gostou da atuação corintiana ou você acha que o Água Santa não é parâmetro? Você concorda com o nosso Fausto Favara, hein, Mauro? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que o Campeonato Estadual não serve para muita coisa. Esses jogos são pré-temporada. Eu acho que se o Corinthians perde para o Bragantino, como a gente falou aqui, a única necessidade maior de vitória dos outros jogos é para o jovem treinador, né, ter paz para trabalhar. Mas a derrota para o Bragantino não era também nada desesperador no primeiro jogo. A atuação foi ruim e tal, mas também não é para tanto. E a vitória também sobre o fraco time do Água Santa também. Eu acho que esses exageros, honestamente, eles me cansam, sabe? Assim, eu acompanho o futebol desde o começo dos anos 70, quando era criança ainda, e não muda isso. Isso a gente precisa mudar. Acho que nós, inclusive, a imprensa, precisa mudar o discurso, mudar a visão do futebol, evoluir nesse sentido. Isso vale. Ontem você vê os extremos, Flamengo e Corinthians no final de semana. Um perdeu, o outro venceu. Jogou uma boa partida. Adversário do Corinthians, adversário da primeira divisão. Do Flamengo, adversário fraco. Puta oba-oba lá, Flamengo ganhou, goleou e tal, um exagero danado. Aí do outro lado, o Corinthians perdeu o Bragantino, é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, calma, não jogou Renato Augusto, não jogou o Yuri Alberto, primeiro jogo, técnico novo e tal, o rapaz está começando, tendo agora a primeira oportunidade efetivamente como treinador. Aí, agora a coisa inverte, o Flamengo empatou com o Madureira, é o fim do mundo, empatou com o Madureira, o Corinthians venceu, que coisa maravilhosa. É Libertadores. É o time do Cruyff reencarnado aqui. Não, nada disso. Esses jogos são pré-temporada. A única coisa nos estaduais que faz alguma diferença são os confrontos nos clássicos. Que aí você tem ali o embate pela rivalidade, pelo nível técnico, porque são exceções. Você faz 3, 4, 5 jogos contra times fracos, depois você vai enfrentar um adversário um pouco mais forte. E aí, evidentemente, aquilo destaca mais. Tem um jogo entre Palmeiras e São Paulo no final de semana. Então é lógico, isso já tem, além do componente da rivalidade, histórico do ano passado, com o Palmeiras atropelando o São Paulo na final, daquela maneira, né, naqueles 4-0, depois aquela vitória de virada do acréscimo. O São Paulo também eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Então você tem ali o componente da rivalidade, esse jogo tem vida própria. Mas a maioria dos confrontos, eles são jogos de pré-temporada, são jogos para você observar o que funciona, o que não funciona, para aquilo que realmente vale, aquilo que realmente importa. No caso do estadual, os clássicos, pela rivalidade, o torcedor fica feliz com uma vitória em cima de um rival importante e tentar chegar nas fases mais importantes da competição, tentar ganhar o título, que é o que temos nesse bizarro calendário que reserva aí 4 meses aproximadamente só para esses torneios que são absolutamente secundários do ponto de vista técnico e que não exigem das equipes aquilo que poderiam. Então, se entender como pré-temporada, ok. Agora, eu acho que até hoje tem muitos setores da mídia que ainda tratam como se fosse muito importante e ficam turbinando um movimento que é nocivo para o futebol. Porque uma equipe de futebol não vai ser montada de uma hora para outra. Um novo técnico, como é o caso do Lázaro, ele não vai chegando e arrumando tudo. E pode ser até muito bom. Vamos imaginar que ele seja o Scaloni corintiano. O Scaloni também era um auxiliar técnico e ganhou a Copa do Mundo. Teve um momento inicial na seleção da Argentina muito ruim. Muito ruim. Eu mesmo cheguei até a falar durante a Copa, eu faço a minha culpa. Disse que com o Scaloni não dava porque eu não via nada naquele time. A partir da Copa América de 19, quando a Argentina foi até muito prejudicada pela arbitragem do jogo da eliminação contra o Brasil em Belo Horizonte, tudo começou a mudar. Houve uma união ali do Messi com o técnico, com os jogadores, e eles começaram a encontrar um grupo correto, o time certo, e caminharam, ficaram invictos 35 jogos, algo assim, né? E chegaram na Copa do Mundo, conseguiram não só dar uma virada tremenda depois de perder na estreia para a Arábia Saudita, como ganhar o título mundial em cima da França do Mbappé, né? Então você vê que pode acontecer uma coisa assim, pode, de repente o Lázaro, tomara que seja. O que a gente precisa realmente é que surjam novos técnicos e a gente não fique sempre rodando em círculos e caindo nos mesmos nomes, né? Mas para isso ele vai ter uma aprovação, ele vai ter uma dificuldade, ele vai acertar, vai errar, por mais competente que esse rapaz possa ser. Então, assim, esses jogos eles são apenas um esboço do que pode vir a acontecer. O torcedor ficou zangado. Paciência. Eu acho que, assim, a mim não cabe ficar turbinando raiva de torcedor. Torcedor mimizento, que tem a Flamengo mimimi, certamente tem a Corinthians mimimi, na escala menor, mas tem. A Corinthians mimimi, a Palmeiras, todo torcedor tem um mimimi. A turma que não aceita nada, reclama de tudo, quer que ganhe todos os jogos de goleada, não funciona assim. Não funciona assim. Nem o time do Guardiola funciona assim. Né? Nenhuma equipe do mundo funciona dessa maneira. Todas elas vão oscilar, vão ter dificuldades
Então, eu acho que assim, esse jogo é uma pré-temporada. Foi legal, ganhou, jogou melhor, bacana, que bom. O rapaz vai ter paz para trabalhar, outros jogos virão e a gente vai observar evolução, variação tática, repertório do técnico, de que maneira os jogadores estão se adequando, né? Jogos contra adversários que vão desafiar mais o Corinthians do que o Água Santa, que é um time fraco. Agora, o torcedor que fica ali reclamando de tudo, ele vai ficar reclamando. Eu acho que o importante é não dar voz a esse tipo de torcedor. Eu não dou. Aliás, eu acho até mais. Você até escreveu no seu blog, né? Eu escrevi sobre isso especificamente no jogo do Flamengo ontem. Mas eu acho que o dirigente de futebol ele tem que ignorar essa ala de torcida que só reclama. Ele tem todo. O ambiente é democrático, amigo, então você pode reclamar à vontade. Agora, se eu vou dar atenção para sua reclamação ou não, é outra história. Né? É mais ou menos o seguinte, mas vamos transformar isso para uma outra situação. Imagine que, sei lá, num condomínio, o cara é o síndico, e tem um morador que reclama de tudo, e tem um morador que reclama só de coisas importantes. Você vai dar ouvido para quem? Aquele que reclama de tudo, o cachorro ali andou pelo céu, aquilo ali está errado, tem um arranhão na lâmpada do elevador. Peraí, que mala, pô, o cara reclama de tudo, eu não vou perder meu tempo. Agora, aquele camarada que você falou, olha, aquilo ali não está legal, tá, faz observação, o síndico vai fazer, não, isso aqui eu tenho que ver. Você vai dar, é automático. Alguém já entrou em site para ouvir opiniões? Você vai para um lugar, você vai ver o hotel, se o hotel é bom ou ruim. Aí tem aqueles comentários, né? A empresa aérea, hotel, aluguel de carro, qualquer coisa assim. Sempre tem uns comentários. Pelos comentários você percebe o perfil da pessoa, né? Tem uns que reclamam assim, de coisas assim, parece que o cara vai num hotel 3 estrelas. Aí ele faz uma avaliação, parece que ele está num hotel 7 estrelas, aquele lá da África do Sul, né? Aí ele reclama. O shampoo não tinha a cremosidade necessária, não gostei. A água não atingiu a temperatura ideal de 20 e tantos graus. Não, sabe? Pô, peraí, cara, você está num hotel 3 estrelas, irmão. É um hotel ali honesto, de repente confortável e tudo, mas não tem esse requinte todo. E o cara tem uma avaliação, quer dizer, uma mala. Então, esse cara, se eu estou lendo uma avaliação dessa para saber se eu vou ficar nesse hotel, por exemplo, esse mala eu já descarto. Isso aqui é uma mala pesada. Agora, tem gente que faz comentários legais. Pô, o café da manhã não é tão farto, mas é honesto, o leite está ok, o café é bom, o queijo é fresco, né? Ou seja, dentro da realidade daquilo ali. Então, a mesma coisa é o torcedor. Então, o torcedor mala, que acha que vai ganhar tudo, esse cara tem que ser ignorado. E o torcedor inteligente, de bom senso, que faz críticas pertinentes. O dirigente tem que neutralizar isso. Mas o Cartola, esse é o problema, né, Mauro? em geral, ele quer jogar para arquibancada. E quando essa turma do mimimi é muito numerosa, ele vai na onda do mimimi. Falta o quê? Personalidade para o dirigente, coragem mesmo de encarar. Não vou ligar para isso aqui está caminhando, te vai numa direção, né? E assim vai. Repito, se os argentinos... Como é que ali não foi mérito ali do tic-tac? Ele não tinha opção mesmo para colocar outro técnico. Mas se, num dado momento, eles mandassem embora o Scaloni, a Argentina não seria campeão do mundo. Se a Argentina fosse na minha onda, eu não ia também no campeão do mundo. Quer dizer, a gente também fala muita bobagem, muitas vezes se equivoca nas nossas avaliações. Ou até as coisas se transformam também. O que está ruim amanhã pode ficar bom e o contrário também vale. Então, esses jogos são pré-temporada. Pré-temporada e nada mais. Quando eu estava no Corinthians em atividade ainda, né? E tinha um torcedor que ficava atrás do banco, né? Do banco do treinador, né? Todos os jogos, a gente ganhando de 3 ou perdendo, quase tá todo jogo xingando. Aí eu parei de jogar e encontrei com ele, né? O nome dele era Márcio Gordo. Aí eu perguntei pra ele, quando eu tava em atividade, você só... Ele falou, não, eu saio de casa meu só pra encher o saco. Isso. Se eu não ficar ali, eu acho que eu não fui no estádio. Mas você sabe que o Mauro falou dos... É igual aquele cara Pidão. Tem o Pidão também que até o palito de dente, se você tiver, eu quero. Ele também quer. Mas o Mauro falou dos dirigentes. O grande problema do futebol brasileiro é que esses caras, infelizmente, dependem dessa torcida. Às vezes essa torcida é útil pro dirigente. Aí que tá, eles incentivam na hora que querem e quando não tá tudo em ordem, eles ficam quietos, entendeu? Esse é o grande problema. Eles dependem muito dessa turma do amendoim que tem no Palmeiras, por exemplo. Mas, ô Fausto, tem, de fato, aí o dirigente fraco, o dirigente que cobra indevidamente, o dirigente que ele faz o que a arquibancada manda. Veja, o ano passado o Corinthians demitiu o Silvinho porque, enfim, a torcida pressionou. Na terceira rodada do redes sociais. Oi? Na terceira rodada do Paulistão. Aí já tava pegando no pé dele. As redes sociais pressionaram. Se era bom, se era ruim, era uma outra história. Mas a motivação da demissão não podia ser aquela. E foi. Aí, uma vez, eu estava escrevendo mais ou menos sobre isso no Twitter, discutindo lá com os amigos, falando, o pior mês... Contei essa história aqui outro dia. O pior mês do mundo para se trabalhar com futebol aqui no Brasil é janeiro, porque os times estão voltando de férias e o malo, o chato, ele quer todo dia que você critique todos os detalhes, que você vá a fundo, porque o time não jogou bem na estreia ou no terceiro jogo do ano e tal, e aquilo já é um indício de que a temporada vai ser um fracasso, aquele papo, toda aquela retórica toda, e é tudo mentira esse negócio, enfim, é uma coisa que eu não levo muito a sério. E aí eu escrevi isso, olha, não levo muito a sério, é o pior mês do ano, porque a gente ainda não tem, né, as devidas informações, tá, o nosso campo de observação
ainda está muito raso para fazer uma avaliação daquilo que pode ser de fato a temporada, não sei o quê, não sei o quê. E eu, se pudesse, inclusive, eu até tirava férias janeiro inteiro para não ter que passar por isso. O cara chegou no Twitter, um amigo, então, escreveu sério, bravo, você devia ficar em casa porque você está atrapalhando, então, as análises. Então, aí, em 2021... Não peça duas vezes, tá vendo? Não, aí em 2021, o Palmeiras começa o Campeonato Paulista, por conta daquela coisa de calendário, emendado, uma temporada na outra, o Palmeiras começa a jogar no Campeonato Paulista com o time C. Um monte de meninos, que muitos dos quais a gente nunca mais ouviu falar, inclusive. E o Palmeiras, dane-se o Campeonato Paulista, não ia se classificar entre os 8. Mas aí o Novo Horizontino começou a perder um monte de jogo, o Palmeiras entrou. E aí eu me lembro de ter lido coisas do tipo... Isso aí, enfim, importante. Palmeiras é um vexame. Como é que pode o Palmeiras não jogar para ficar entre os 8? Como é que pode o Palmeiras estar tão mal? Cris tinha acabado de ganhar a Libertadores, hein? E começa a falar, não é possível, esses caras estão vivendo em outro planeta. Da mesma forma como o ano passado, quando perdeu para o Ceará e empatou no último minuto lá contra o Goiás, crise, porque esse time está entrando em decadência. Pô, o campeonato estava começando ali, né? Vinha de uma ressaca de título. Então, eu acho também que aí vai muito de quem lê, de quem escuta, de quem opta pela rádio, pela TV, pelo portal, fazer uma triagem. Mas não é só aqui não, meu velho. Eu vi o Ancelotti ontem também dando uma coletiva falando sobre isso também. Ó, a temporada tá rolando, não acabou, porque o Real Madrid não ganha há 3 jogos, aí a pressão. 3 jogos. Aí ele falou, talvez eu saia... Ele falou, aí surgiu uma pergunta pra ele, e hoje o Real Madrid joga, e sai amanhã? Ele falou, não sei também, mas uma hora vai ter que sair. Eu espero que seja amanhã, que é hoje que ele pega também o Vila Real. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.